Quando a temporada de 2025 começou, poucos imaginavam que Gabriel Bortoleto se tornaria um dos nomes mais comentados do paddock em tão pouco tempo. Ele havia chegado à Fórmula 1 como muitos outros campeões das categorias de base, com currículo sólido, apoio de uma rede influente e a esperança de encontrar espaço no grid. Mas a transição para a categoria máxima do automobilismo não é simples, e a história do esporte está repleta de talentos que ficaram pelo caminho. Porém, em questão de meses, Bortoleto deixou de ser apenas mais um estreante promissor e passou a ser visto como um ativo precioso no mercado de pilotos, alguém que as grandes equipes já observam com outros olhos e que, inevitavelmente, começa a ser alvo de especulações sobre o futuro. O primeiro fator que chamou a atenção foi a sua capacidade de adaptação. Muitos estreantes demoram quase uma temporada inteira para entender os limites do carro, lidar com a pressão e encontrar consistência. Bortoleto, por outro lado, surpreendeu já nas primeiras corridas. Ele mostrou maturidade para lidar com classificações difíceis, frieza para capitalizar em situações de corrida caóticas e, sobretudo, ritmo sólido em stints longos, algo que costuma separar os jovens talentos daqueles que realmente têm condições de permanecer na Fórmula 1 por longo prazo. Em pouco tempo, os engenheiros começaram a elogiá-lo pela clareza de feedback e pela forma como conseguia traduzir as sensações do carro em informações úteis para o desenvolvimento. Isso, por si só, já é um diferencial em um esporte onde cada detalhe pode determinar se uma equipe briga por pontos ou se arrasta no fim do grid. As equipes rivais perceberam. O paddock da Fórmula 1 é um ecossistema fechado, mas nada do que acontece dentro de uma garagem passa despercebido pelas outras. Relatórios internos circulam, olheiros acompanham cada treino livre e cada volta de classificação, e rapidamente a reputação de Bortoleto começou a crescer. A mídia especializada captou esse movimento e, ainda antes da metade da temporada, o brasileiro já figurava em rankings de melhores novatos e análises que o destacavam como um dos grandes achados do ano. Para quem acompanha de fora, pode parecer apenas mais uma narrativa construída em torno de um jovem piloto. Para quem está dentro, no entanto, é a confirmação de que ele realmente entrega. Um ponto crucial nessa ascensão foi a associação com nomes de peso, especialmente Fernando Alonso e sua rede de influência. Alonso, conhecido por identificar talentos e cercar-se de pilotos com potencial, sempre deixou claro que acreditava em Bortoleto. Essa conexão não só aumentou a confiança do brasileiro, como também deu a ele uma espécie de selo de aprovação dentro do paddock. Se um bicampeão mundial reconhece valor em alguém, as equipes prestam atenção. E mais do que isso, a maneira como Bortoleto absorveu os conselhos, mostrou humildade para aprender e, ao mesmo tempo, manteve personalidade própria, reforçou sua imagem de piloto maduro, alguém capaz de carregar as responsabilidades de uma equipe grande. As corridas, no entanto, foram o palco definitivo para essa transformação. Em diversas ocasiões, Bortoleto conseguiu extrair mais do carro do que o esperado, superando companheiros de equipe em classificações ou mantendo o ritmo competitivo contra adversários com máquinas superiores. Houve momentos em que sua calma diante da pressão chamou atenção, especialmente em disputas roda a roda com veteranos. Enquanto outros novatos se perdiam em erros ou decisões apressadas, ele parecia compreender o momento certo de atacar e o momento de preservar. Essa visão estratégica é raríssima em pilotos tão jovens e foi um dos elementos que mais rapidamente mudou a forma como as equipes começaram a avaliá-lo. Com o tempo, começaram os rumores. Primeiro, notas discretas na imprensa sugerindo que algumas equipes já sondavam seu entorno. Depois, matérias mais ousadas que falavam sobre condições que ele imporia para eventualmente mudar de equipe, ou mesmo sobre encaixes possíveis em times de ponta que, em breve, poderiam ter vagas disponíveis. Red Bull, McLaren, Ferrari e até Mercedes apareceram em especulações, não porque haja negociações concretas no momento, mas porque é natural que pilotos que se destacam cedo passem a ser monitorados como potenciais investimentos de longo prazo. A Fórmula 1 é um jogo de xadrez em que cada equipe precisa pensar não apenas no próximo ano, mas em como estará posicionada em 3 ou 4 temporadas. Nesse tabuleiro, Bortoleto se tornou uma peça valiosa. Outro fator determinante foi a consistência de suas atuações ao longo da temporada. Não bastava surpreender em uma corrida caótica ou brilhar em um treino isolado. Para convencer as grandes equipes, era preciso repetir desempenhos sólidos, demonstrar evolução gradual e, acima de tudo, mostrar que não se tratava de acaso. E Bortoleto fez exatamente isso. Mesmo em fins de semana complicados, sua postura dentro e fora do carro transmitia profissionalismo. Ele não se deixava abalar por quedas momentâneas de rendimento, sempre falava com foco no trabalho em equipe e nunca se perdia em críticas públicas desmedidas. Esse perfil, discreto e ao mesmo tempo assertivo, é cada vez mais valorizado em um ambiente onde cada declaração pode se tornar uma crise. Os elogios começaram a vir de todas as partes. Jornalistas especializados passaram a descrevê-lo como uma das revelações do ano, comparando sua trajetória inicial à de outros grandes nomes que chegaram à Fórmula 1 já preparados para brilhar. Alguns ex-pilotos, hoje comentaristas, destacaram a capacidade de Bortoleto de evitar erros típicos de estreantes e a forma como ele parecia pensar uma corrida de maneira completa, não apenas reagindo a cada volta, mas planejando o desfecho desde o início. Essas análises ganharam força e consolidaram a percepção de que ele havia subido de patamar. Para as equipes, esse crescimento representa oportunidade e desafio. Times de ponta sempre precisam de talentos jovens capazes de sustentar projetos vencedores. Ao mesmo tempo, sabem que apostar cedo em um piloto é arriscado, e qualquer movimento precisa ser cuidadosamente calculado.
Mas com a proximidade de 2026 e a nova era regulatória da Fórmula 1, muitos já olham para Bortoleto como um nome que pode ser integrado a um projeto de longo prazo, seja como piloto titular em breve, seja como parte de um programa de desenvolvimento. Seu valor de mercado, inevitavelmente, cresceu. E mesmo que permaneça onde está por mais uma ou duas temporadas, a simples presença do seu nome em rumores de transferência já demonstra o quanto sua imagem mudou. É interessante notar que essa ascensão também mexe com a dinâmica dentro da sua própria equipe. Quando um jovem piloto começa a ser cobiçado, sua atual casa sabe que precisa se mover rápido para oferecer condições que mantenham satisfeito e comprometido. Isso pode significar melhorias contratuais, maior participação no desenvolvimento do carro ou até a promessa de papel central no projeto do futuro. Nesse sentido, a pressão externa das outras equipes pode acabar beneficiando diretamente Bortoleto, garantindo-lhe um espaço de protagonismo mesmo sem mudar de escuderia. No entanto, há riscos. O principal deles é a expectativa desmedida. Ao ser colocado no radar das grandes equipes tão cedo, Bortoleto corre o perigo de ser comparado constantemente a campeões já estabelecidos, e cada erro pode ser amplificado. Além disso, o fator carro é determinante. Para manter sua ascensão, ele precisa de um equipamento que lhe permita continuar mostrando serviço. Se a equipe atual não conseguir entregar um pacote competitivo, pode haver um hiato entre o talento do piloto e os resultados visíveis na tabela de pontos. Esse é um dilema comum na carreira de jovens promissores e que, inevitavelmente, pesará nas decisões futuras. Mesmo assim, a sensação geral é de que Gabriel Bortoleto conseguiu algo raro em tão pouco tempo, mudar a percepção que se tinha dele. Não é mais um novato que busca espaço, mas um nome respeitado, monitorado e considerado seriamente por equipes de diferentes patamares. Ele conquistou lugar nas discussões de bastidores, atraiu a atenção da imprensa e, sobretudo, demonstrou na pista que merece cada elogio que recebe. É o tipo de trajetória que redefine carreiras e abre portas que, até pouco tempo atrás, pareciam distantes. Se o futuro imediato trará uma mudança de equipe ou a consolidação de seu papel onde está, ainda não se sabe. O que é certo é que as ótimas atuações de Bortoleto em 2025 transformaram seu status dentro da Fórmula 1. Ele já não é apenas mais um estreante tentando provar que pertence ao grid. Agora, é visto como um dos talentos mais promissores da categoria, alguém capaz de atrair interesse de gigantes e de moldar projetos para a nova era do esporte. E quando um piloto alcança esse patamar, seu destino deixa de ser uma questão de si e pés.